Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar os presentes aqui no dia de hoje, em mais uma reunião da SEI da Desapropriação, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Essa é mais uma reunião da SEI, que referente ao processo 1735/2015 e requerimento 335/2015. Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar supostas irregularidades na realização de obras públicas em áreas particulares sem o devido processo de desapropriação, município de São José dos Campos, período de 97 a 2012. No dia de hoje, nós temos alguns servidores que foram chamados para prestar alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas com relação aos trabalhos desta SEI. E antes eu vou passar a palavra aqui para os vereadores, se alguém quiser falar alguma coisa, senão a gente poderia já até chamar os servidores que gentilmente vieram nesta casa no dia de hoje para conversar conosco aqui sobre os trabalhos da SEI. Então, nós tivemos um ofício de número 13, onde foi protocolado a convocação de 5 servidores, né, e gostaríamos de chamar aqui para participar conosco já o senhor Ronaldo José de Andrade, secretário adjunto de Assuntos Jurídicos. Por favor, Ronaldo. Eu tenho aqui de praxe, aqui, Ronaldo, tenho que fazer aqui uma leitura de um termo, né, e depois tem um documento que já para assinatura, um documento constando da presença do Ronaldo. Tem, nem todas as 6 têm um. Mas o termo que eu vou ler, e depois a gente já abre para os vereadores fazerem as perguntas e tirarem as dúvidas, e depois, enquanto chega esse documento para o Ronaldo assinar. Então, no termo de compromisso, Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica Vossa Senhoria advertido de que tal compromisso é prestado sob as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Ronaldo, primeiramente, obrigado aí por ter atendido aí a nossa solicitação de presença nos trabalhos desta SEI. Esse termo de compromisso ele em todas as pessoas que a gente chama para conversar aqui é necessário. Nosso trabalho aqui com relação à questão da SEI de desapropriação do período de 97 a 2012, e nós tivemos 3 assuntos, 3 temas que já foram mais falados das desapropriações em relação a esse período. É a questão da área, da suposta ocupação por parte de prefeitura de áreas particulares ali na construção da Via Oeste, no entorno da Arena, a questão do camelódromo e a questão do viaduto da Lim. Eu vou primeiro agora repassar aos vereadores para algumas perguntas que ainda não tem pergunta. Vereador Carlinhos Tchaca. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, acompanhando aqui a Comissão Especial de Inquérito, que avalia um suposto erro em ser feito obras públicas em áreas particulares. Agradeço também a presença dos funcionários públicos aqui presentes, de carreira e de comissão, agradecendo pela contribuição, que é de suma importância para chegarmos à verdade. É importante ouvirmos vocês que vivenciam o dia a dia na prefeitura, e tema de coisas que aconteceram há um bom tempo, então vai ser importante a memória de quem está há mais tempo, e de algumas coisas também que, porventura, tenham acontecido recentemente. A minha pergunta, doutor Ronaldo, eu gostaria que o senhor, com a vivência... A primeira pergunta é: quanto tempo está na prefeitura? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, Tchaca, vereador Balheiro, vereador Juvenil, vereador Roberto Delevin, desculpe. É que não o conhecia, eu conheci hoje. De toda forma, nossa presença aqui é sempre para colaborar, sempre que for possível, né?
Atuo já em São José dos Campos desde março de 2001 como procurador do município. Correto. Ronaldo, é uma pergunta bem direta. Pode a prefeitura municipal fazer uma obra em área particular? Bom, a resposta será da seguinte forma, meu caro vereador. Poder público, não a prefeitura, exclusivamente a prefeitura de São José dos Campos, mas poder público em geral, ordinariamente, pode eventualmente acabar ocupando espaço particular para a realização de alguma obra pública? Na hipótese em que isso se dá, isso se resolve mediante desapropriação indireta. A Constituição prevê um procedimento todo próprio, todo especial, todo específico para a desapropriação, que é a desapropriação do imóvel urbano, sempre com pagamento prévio em dinheiro. Excepcionalmente, se em alguma situação ocorre que se há uma ocupação de espaço privado sem a prévia desapropriação, a solução automática, a solução que o próprio sistema oferece para isso, até para não deixar nenhum prejuízo para o particular, é que se dê a desapropriação indireta. Ou seja, por esse meio, o particular busca em juízo aquela mesma indenização que deveria ter sido prévia e em dinheiro, mediante avaliação, uma ação judicial, uma desapropriação judicial, e dessa forma se resolve toda a situação, todo o dano provocado ao particular pela realização da obra pública na sua área, se resolve dessa forma, mediante indenização judicial. Mas a pergunta é assim, a obra pode acontecer antes do processo de desapropriação? A prefeitura pode ir na área, começa e depois é que faz a desapropriação? Isso pode acontecer? Esta é uma excepcionalidade do sistema. Isso é uma situação absolutamente excepcional. O ordinário, o corriqueiro, o processualisticamente correto, sempre é a desapropriação prévia em dinheiro e, em seguida, a obra. Excepcionalmente, se algumas situações... quando o sistema prevê a possibilidade de desapropriação indireta, é justamente para isso. Porque existem situações absolutamente excepcionais que podem acontecer em qualquer situação, né? Podem acontecer em qualquer localidade. Não sei especificamente os casos que estão aqui em análise pela digna comissão. Mas o sistema já prevê a possibilidade de desapropriação indireta justamente para isso. Porque se, por acaso, a situação ordinária da desapropriação prévia não se der, não ocorrer, o particular, que é o prejudicado, efetivamente prejudicado, resolve-se mediante indenização. O senhor não acha que se a obra pública começar e alterar o terreno, fizer essa obra, não há uma valorização do terreno e depois, quando acontecer posteriormente essa desapropriação, o proprietário, o ex-proprietário, não sai privilegiado com ganhos nesse caso e o poder público sai lesado, porque se a área antes da desapropriação era X, depois que aconteceu a obra, ela tem um valor valorizado desse terreno. O senhor não acha que isso acaba beneficiando o ex-proprietário da obra, se acontecer essa excepcionalidade que o senhor falou? Na situação dessa excepcionalidade, o que cabe ao poder público, certamente, é buscar, de alguma forma, eliminar esses fatores que levaram a sua própria ação a provocar essa valorização patrimonial para o particular, justamente para eliminar esse desvio, né? Esse é o papel que se espera que o poder público faça e atue, a fim de evitar prejuízo para o erário, né? Pois não, vereador. Vereador Roberto Aleve, Juvenil. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas vereadores, a equipe da TV Câmara que nos acompanha
também a equipe técnica que nos assessora aqui hoje nessa SEI. Doutor, então, por exemplo, aqui pegando um caso que é a chamada Via Oeste, né, que foi o princípio pensado da SEI, né, depois veio, junto também, veio a desapropriação ali do Camelódromo, e agora, semana passada, apareceu também Viaduto Talim. Eu acredito que até o final do término do tempo dessa SEI deve aparecer mais umas 18 ou 60 obras que queira se investigar. Mas vamos passo a passo, uma a uma. Dando como exemplo a questão da Via Oeste, o senhor chegou a participar desse processo? Realmente eu não teria condições de afirmar, vereador, por um único e exclusivo motivo. É muito possível que eu não tenha condições, teria que até verificar o processo mesmo, né? Eu participo já há algum tempo, como eu informei, ingressei na Procuradoria em março de 2001. Nesse período, inicialmente, atuei exclusivamente na execução fiscal. Logo em seguida, depois de 5 anos, passei a atuar na Procuradoria Trabalhista. Subsequentemente, fui atuar como secretário adjunto, na gestão anterior ainda. Posteriormente, fui atuar como... atuei junto ao Tribunal de Contas. Posteriormente, voltei para a Procuradoria Trabalhista e hoje, novamente, como secretário adjunto. O fato nesse intervalo, em alguns momentos, eu passei a atuar junto à Comissão de Desapropriação, auxiliando os demais colegas que já estavam há mais tempo nessa comissão. Então, eventualmente, os processos passam, evidentemente. Se o processo passou pela Comissão de Desapropriação, certamente há alguma manifestação minha. Apenas, excepcionalmente, que algum processo, um ou outro colega acaba não se manifestando quando passam os processos ali na comissão. Via de regra, todos os 3 sempre nos manifestamos ali. Tá certo. Então, pela desapropriação indireta, sim, é possível que o poder público faça, então, uso da área. Isso é possível, como o senhor... Vou repetir, isso, me perdoe, vereador, isso é uma excepcionalidade. Sim, sim. Né? Sim. Não, estou dizendo que o correto seria direta e pagamento em dinheiro e resolvida a questão. Mas existe a possibilidade de ser indireta e aí o próprio proprietário pode depois discutir isso aí judicialmente, como é o caso de algumas situações. Na pergunta que o colega fez, dizendo que, uma vez que a prefeitura entrou no local e fez beneficiamento, e isso gerou um valor maior para aquela propriedade, e depois disso, o proprietário ele requereu, então, um aumento no valor em juízo, o fato de, quando foi feita a primeira intervenção no que diz respeito à desapropriação, a prefeitura, obviamente, ela colheu do setor imobiliário valores, né? Pelo menos 3 orçamentos, 3 valores desta área, e naquele momento a área valia um X, né? E é óbvio que com a desapropriação ela passa a valer mais. Agora, não seria também da prefeitura a obrigação de recorrer dessa questão, caso o proprietário faça aí um pedido de alteração de valores? Pois não. Todo o processo de desapropriação, necessariamente, ele passa para o nosso setor específico, que hoje é a Procuradoria que cuida especificamente de todos os processos de desapropriação, e a única questão que acaba sendo discutida nesses processos nada mais é do que o valor. Porque a necessidade da área, a necessidade de fazer a obra, a necessidade de ocupar o espaço, essa é uma necessidade do poder público. Então, o que resta ao particular é discutir valor. E nessa discussão de valor, ordinariamente, é o nosso papel, quando há situações díspares, é o nosso papel, ordinariamente, discutimos isso em juízo. Mas isso já se dá na própria esfera
do setor ordinário da prefeitura, digamos assim. O próprio procurador que atua no processo já ordinariamente busca recorrer daquele processo. Então, especificamente esse processo, eu não sei se já há desapropriação judicial em trâmite ou não, não tenho essa... O vereador Wagner me informa que há. E não sei se nós já há sentença ou não há sentença, mas, em princípio, o ordinário é esse. Recorremos, se há avaliações díspares, valores distintos e potencial prejuízo para o erário, o ordinário é que recorramos. Algo mais? Roberto Eleve, Juvenil, Chaca? Não, uma pergunta para o senhor. Quando se vai fazer uma obra pública, não seria necessário ter a noção de quem é proprietário daquele terreno? Por exemplo, a prefeitura vai construir uma creche num terreno. Não seria necessário a prefeitura saber quem que é o dono? Se é dela ou se é de um terceiro, de um particular, antes da licitação, do início da obra? Certamente, vereador. O que o sistema prevê é exatamente isso. Antes de se iniciar uma obra, abre-se um processo, abre-se todo um procedimento para verificar se aquela área que será ocupada, essa área que será ocupada a quem pertence. Eventualmente pertence ao poder público, logo não haverá necessidade de se falar em desapropriação. Eventualmente pertencerá ao particular, nessa hipótese haverá necessidade de falar em desapropriação. E, nesse caso, primeiro, discutir a possibilidade de desapropriação amigável. Não sendo possível a desapropriação amigável, não sendo possível fechar acordo com as partes pós todos os levantamentos ordinários de toda a instrução do processo que tenha ocorrido, parte para a desapropriação judicial, ou seja, saber de quem seja a área é um elemento que integra o próprio projeto, né? A própria elaboração do projeto da obra, isso acaba integrando, sim, necessariamente. Sem mais perguntas. Ok. Ronaldo, primeiramente, obrigado por ter vindo aqui. Eu só iria fazer duas perguntas. Você chegou a fazer parte de comissão de desapropriação? Já? Sim. Ou atualmente sim. faz? Atualmente eu faço e já faço há algum tempo, vereador. Correto. É muito comum a gente ter o titular que aparece em documentos quando vai fazer a desapropriação ser diferente do que realmente é o proprietário? Por exemplo, a desapropriação está no nome de uma pessoa, mas chega lá, na verdade, o dono é um terceiro. Com base, quando vai fazer a elaboração do decreto de desapropriação, acontece muito essa situação? Sim, sim, é comum. É comum que no ato, porque, na verdade, se me permite, sim. O papel, inclusive, da comissão de desapropriação é instruir o processo, né? Inclusive, fazer todo o levantamento de toda a documentação relativa àquela área que tenha sido objeto da indagação da secretaria solicitante. E, neste momento, é bastante comum, sim, que se descubra eventualmente aquela pessoa inicialmente apontada como proprietário da área, na verdade não seja. Não sei. Então, isso é uma situação ordinária e corriqueira, sim. Bem, na documentação que a gente vê do camelódromo, a gente tem visto lá que a desapropriação foi feita em nome do senhor Veridiano, o decreto de desapropriação. E logo depois há uma discussão que aparecem outros nomes, pleiteando que era dono de parte da área onde foi o camelódromo, não necessariamente só o Veridiano. Na época que foi feito todo o decreto de desapropriação, provavelmente a documentação só tinha o nome do Veridiano lá, né? Provavelmente. Essa situação de ter essa diferença entre aquilo que apareceu lá com o nome do decreto de desapropriação, que era o seu Veridiano, e depois aparece outras pessoas como parte de propriedades, sendo parte daquela área sendo de outros proprietários. Essa situação foi verificada na comissão de desapropriação ou só o registro que tinha só o nome do Veridiano? Eu me perdoe, senhor vereador, realmente não poderia falar sobre essa situação particular, porque eu não teria mesmo condições de
de passar nenhum detalhe, porque realmente não me lembro, não me recordo. Aliás, não sei se esse processo chegou a passar por mim, me perdoe. Certo. Com relação à questão da área do viaduto Talim, também não lembro de ter passado nada. O senhor sabe de que época esse processo? Esse é 2011, a legislação é de 2011. Aí, se houve ou não a permuta, a gente, na verdade, fez essa pergunta também formalmente à prefeitura. Ela ainda não chegou com a resposta, que ela está dentro do prazo, mas ainda não chegou com a resposta aqui para a comissão. Que ela tem prazo até o dia 1º de julho para responder algumas perguntas. Não sei se chegou alguma coisa aí, não, né? Não. Então, ela tem até 1º de julho. Na verdade, era aquela... Foi feita uma lei na Câmara, onde houve uma aprovação de uma legislação onde seria permutado 2 áreas que seriam de posse desse Instituto Tecnológico Vale com uma área do Parque Tecnológico. Entre essas áreas está a área ali do viaduto Talim e uma área que seria ali na Vila Betânia com essa área do parque. Mas a informação que a gente tem que provavelmente não tenha sido feito e a prefeitura vai ter que arcar com a desapropriação da área do viaduto Talim, até porque está usando a área ali do local. Mas você não tem conhecimento que você participou realmente de nenhuma parte desse processo. Não teria condições de afirmar. Algum mais? Juvenil? Doutor, me perdoe a pergunta se ela for muito pequena, mas é para entendimento apenas. Se eu vou comprar uma propriedade, né, essa propriedade ela pode ter um dono, mas no cartório de registro de imóveis, porque uma coisa é a escritura, outra coisa é registrar a escritura. O que vale não é o que está escrito no cartório de registro de imóveis, porque eu assim, meu pensamento mais humilde que tem aqui, eu acho que quando você vai verificar, não interessa se tem um ou mais proprietários. Interessa é o que o documento do cartório de registro de imóveis traz como referência daquele imóvel. É assim também no setor público? É da mesma forma que se procede administrativamente a compra de um bem? Não necessariamente. Vamos só pontuar um detalhe. Fato. O que importa, acima de tudo, qual é o título que consta transcrito no cartório de registro de imóveis. Fato. Todavia, é uma situação bastante ordinária e corriqueira, e que, via de regra, se resolve também em ação judicial, que o titular, o verdadeiro titular daquela área, não a tenha levado a registro. Isso é uma situação bastante corriqueira. E, justamente por isso, isso resolve-se em ação judicial, para evitar qualquer prejuízo, qualquer dano e qualquer possibilidade de que haja algum pagamento para um terceiro não verdadeiro titular da área. Doutor, eu achava que isso acontecia só com os pobres mortais, né? Porque, vendo uma instituição, no caso, Prefeitura Municipal, eu imaginava que, mesmo que acontecesse essa situação, essa pessoa que está fora do registro, da folha ali do cartório de registro, ela entra no registro e depois faça o tratado para a Prefeitura. Então, isso acontece de forma... acontece sempre isso aí, não? Não poderia falar que seja sempre, mas a situação, em tese, da forma que o senhor levanta, é uma situação plausível e possível, e a forma que existe, a fim de evitar qualquer prejuízo de que se pague mal para quem não é verdadeiro detentor da área, é que se recorra à ação judicial, à desapropriação judicial. Não havendo mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer, Ronaldo, pela sua presença, pelos esclarecimentos. Só vou solicitar aqui, tem só um papel aqui com os dados que teve presente aqui no dia de hoje, e já depois de preenchido já está dispensado. Obrigado pelas informações, pelas dúvidas que foram tiradas aqui junto à comissão. Obrigado aos senhores, boa tarde, excelente trabalho. Boa tarde a todos.
Na sequência aqui, deixa eu ver os nomes. Chamar agora também aqui a procuradora Tânia Amara Ramos, está vindo aqui conversar conosco, logo após que o Ronaldo terminar de preencher. Inclusive tem uma outra folha, se quiser já adiantar. Deixa eu... Obrigado, doutor Ronaldo. Por favor, doutora Tânia. Primeiramente, agradecer por ter comparecido aqui à nossa reunião. Eu vou ler o termo de compromisso, que é conforme o procedimento das reuniões. Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nessa investigação. Fica a Vossa Senhoria advertida de que tal compromisso é prestado sob as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Doutora Tânia, poderia dizer quanto tempo está na Prefeitura e qual o seu setor de serviço hoje? Eu comecei a trabalhar na Prefeitura, eu sou concursada, como todos os procuradores, em janeiro, dia 26 de janeiro, se não me engano, 26 ou 25 de 2010. E na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que é a sigla hoje PCCI, eu assumi no dia 25 ou 26 de março de 2015. Ok. Agora vou passar para os vereadores realizarem as perguntas. Vereador Juvenil. Vereador Carlinhos Tchaca. Doutora Tânia, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por senhora ter vindo aqui para nos ajudar, que a gente está querendo chegar à verdade. Então, a senhora tem uma importância fundamental para não escrever, porque eu sou relator, então, para mim, é de suma importância para me chegar na verdade sem colocar e sem prejudicar ninguém. A pergunta que eu gostaria de falar para a senhora é se, por acaso, existe algum processo na Prefeitura da empresa Ultrabus reclamando, porque existe um processo que foi da Via Oeste, isso já tem uma decisão judicial, mas se existe um segundo pedido da Ultrabus, não sei se a senhora sabe, reclamando aí que a Prefeitura invadiu a área dessa empresa, a empresa dela, no caso. O processo que eu tenho conhecimento, até informalmente, porque não passou por mim, não seria exatamente uma reclamação. É o único, pelo menos, que me chegou, conhecimento. É uma retificação, um processo de retificação que a Ultrabus deu entrada, né, na Prefeitura, um processo administrativo, e em que, se não me engano, que não passou por mim, que, se não me engano, estaria pendente de apresentação de documentos, algo assim. Eu só sei que, em conclusão, a documentação que eles teriam apresentado nesse primeiro momento não comprovaria aquela área que eles pretendem retificar e registrar perante o cartório de registro de imóveis. Certo. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o doutor Ronaldo. A senhora acha correto a Prefeitura começar uma obra pública numa área particular, descaracterizando o terreno? Ou seja, quando você faz essa obra, acaba alterando e até, em certo caso, valorizando o terreno. No processo depois da apropriação, a pessoa que era proprietária, ela não pode sair beneficiada
desse processo, se não houve a desapropriação antes, se não houve essa posse de fato da prefeitura, isso não pode beneficiar esse particular? Eu não diria beneficiar de maneira direta. Por quê? Porque, no caso, nós estaríamos aí diante de uma desapropriação indireta, certo? Então, a desapropriação indireta, o expropriado é que propõe a ação perante o ente público. Nessas ações, que não tem algumas, inclusive eu até cheguei a encaminhar aqui para a SEI os relatórios que foram solicitados, tem várias desapropriações indiretas, e nessas ações, na medida em que, a partir do momento que eu comecei a atuar, a gente tem feito um forte trabalho, eu e minha colega, a outra procuradora, no sentido de pedir a aplicação até de entendimento jurisprudencial, segundo o qual a valorização não deve ser levada em conta na perícia. Isso que nós temos feito. Então, o certo é que nessa perícia, que é determinada pelo juiz, nós insistimos sempre para que a valorização do imóvel não seja incluída no valor da indenização. No caso, valorização em virtude das obras feitas pelo próprio município de São José dos Campos. Então, isso nós fazemos. E tem um entendimento jurisprudencial forte nesse sentido. Diria até, não vou dizer totalmente pacífico, porque é possível encontrar um ou outro julgado, mas é uma jurisprudência muito forte para afastar isso. Então, a senhora chegou a acompanhar o processo da Via Oeste na Justiça? O da Ultrabus. Isso, da Ultrabus. A princípio, a prefeitura fez um laudo que o terreno valeria cerca de 500, quase 600 mil reais. Posteriormente, esse laudo da prefeitura, essa avaliação do imóvel lá, não foi aceito pela empresa. E a empresa apresentou um outro para o juiz. Ou seja, o juiz acabou avaliando que o valor do imóvel seria mais de 1 milhão. O que aconteceu? A prefeitura avaliou muito baixo o valor ou o juiz entendeu que deveria fazer uma mediação no valor, porque a Ultrabus, pelo que eu vi aqui no processo, estava pedindo aí cerca de 2 milhões pelo imóvel. O que a senhora avalia? Porque de 500 mil para 1 milhão é uma diferença muito grande. O caso da Ultrabus, o que eu posso falar é o que eu vejo que está documentado nos autos. Quando eu fui para o departamento, eu peguei esse processo na seguinte fase. Havia um recurso de apelação interposto pelo município, em que se discutia o percentual de juros compensatórios. O juiz havia fixado em 12% os juros compensatórios, e o procurador que atuava na época, ele interpôs o recurso pedindo que fosse aplicado 6% por conta da diminuição, da inflação, tentando argumentar que não caberia os 12% ao ano. Então, eu recebi o processo nessa fase, foi negado o provimento a essa apelação, e, diante de uma jurisprudência já pacificada, até com decisão no STJ, em recurso repetitivo, já foi o entendimento consagrado de que os juros compensatórios são de 12% ao ano. Aí, nessa fase, eu atuei solicitando para o secretário de Assuntos Jurídicos à época, doutor Reinaldo, pedir autorização para não recorrer, até para que a conta não ficasse até maior, né? Porque quanto mais tempo se passa para pagar esse precatório, vão sendo computados os juros compensatórios. Foi autorizado não recorrer. Agora, em relação àquele primeiro laudo de 500 e poucos mil reais, o que eu posso pontuar? Eu não posso assim, opinar exatamente o que aconteceu, eu só posso pontuar o que existe lá nos autos. Quando a ação foi proposta, ela foi feita com base
numa avaliação de um terceiro, contratado na época para fazer essa avaliação. Houve uma sentença primeira que realmente acatava o valor da Ultrabuzzi. Diante disso, o procurador à época fez um trabalho excelente, recorreu e também pediu a assistência, daí no caso, do engenheiro avaliador, que é servidor, que é o engenheiro Alfredo Dimas. Conseguiu-se, então, no Tribunal de Justiça, anular aquela primeira sentença e voltar a discutir novamente o laudo. Foi feito, inclusive, um outro laudo pericial. Foi, se não me engano, nesse caso, foi impugnado até o perito mesmo, se não me engano, houve até a troca do perito, conseguiu-se, na época, a troca do perito, e foi feita uma segunda perícia. Essa segunda perícia, que data de dezembro de 2009, se não me engano, ela foi exatamente o que o assistente técnico do município entendia o correto, que foi 1.063.000, mais ou menos, aproximadamente. Agora, essa diferença entre aquela primeira avaliação, de 500 e poucos mil, feito por um outro profissional, que era datada de 2008, se não me engano, julho, eu sei que era 2008, meados de 2008, e essa outra avaliação que foi feita em dezembro de 2009, aceita pelo juiz nessa segunda sentença, eu, sinceramente, eu não sei explicar o porquê dessa variação, porque eu não sou mesmo da área técnica, então, eventual questionamento a respeito dessa diferença, o ideal seria que um profissional avaliador, eventualmente, falasse sobre isso. Agora, o que a gente sabe é que as avaliações são feitas com critérios diferentes, nem sempre são totalmente iguais, mas não teria como responder o porquê dessa diferença de meados de 2008 até dezembro de 2009, ter essa alteração. Mas o que eu sei é que essa segunda sentença ela acatou o valor apresentado pelo engenheiro do município, pelo engenheiro avaliador. Juvenil? Só complementando. Pois não. Atualmente, esse processo está em fase de execução. A Ultrabuzzi apresentou um cálculo de mais de R$2 milhões, e nós, lá no setor, apresentamos embargos à execução em relação a esse valor. Entendemos que o cálculo é incorreto, isso passa pelo contador da prefeitura, de acordo com os parâmetros fixados na sentença, e essa decisão, né, o caso ainda está sub júdice, é um novo processo de execução, está sub júdice, e, atualmente, até hoje, lembrei, hoje saiu publicação em fase de especificação de provas, ou seja, tanto o município como a Ultrabuzzi se pretendem produzir alguma prova antes do juiz resolver proferir a sentença. O juiz ainda pode aumentar esse valor de 1.063, 1.063? Não existe essa possibilidade de aumento. O que existe é que, se 1.063.000 foi a condenação, foi o valor da indenização. Em acréscimo a isso, em toda a desapropriação, praticamente, tem o quê? O cômputo de juros compensatórios para, como o próprio nome diz, né, compensar o proprietário quando existe a emissão na posse antes do término da ação. Então, a partir do momento que o município tem emissão na posse, o proprietário não tem mais disponibilidade daquele imóvel. Por exemplo, vamos supor que seja desapropriado o imóvel que é alugado. Se o município entra com uma desapropriação, não pede emissão na posse, enquanto o município não está com a emissão na posse, aquele imóvel continua na propriedade do expropriado e ele pode alugar e receber essa locação. Então, os juros compensatórios é para tentar compensar mesmo essa perda. Fora isso, existe o quê?
a correção monetária. Esse valor de 1.063.000, se não me engano, ele é datado de dezembro de 2009, então ele também tem que ser corrigido até a data em que, no caso, o autoabuso iniciou a execução da sentença. Depois tem outros cálculos, né? Correção monetária, na verdade, não é acréscimo, né? É só a atualização da moeda mesmo. E honorários advocatícios, que normalmente se tem uma condenação quando os valores são diferentes. E juros moratórios só serão computados se o precatório, depois que foi expedido, se o precatório o valor não for depositado no prazo previsto na Constituição Federal. Doutora, a senhora enxerga nesse processo que se houve alguma falha processual, porque num valor de próximo de R$600 mil, à época, depois a empresa recorrendo, chegando a próximo a 2 milhões, e o juiz, então, entendendo que mais 12% dos juros, tal, chegou próximo a 1 milhão, 1.063.000, do qual, numa segunda avaliação do perito, o nosso profissional da prefeitura, o engenheiro Dimas, acabou entendendo como sendo um valor ideal. Enfim, disso tudo, só enxerga que houve algum erro administrativo da prefeitura em querer pagar mais barato e depois agora pagando mais caro. Isso pode acontecer de nós imaginarmos que foi um custo ao erário público desnecessário? Sinceramente, eu não tenho como fazer essa afirmação. E, no meu entendimento, o correto, quando se tem avaliações diferentes, é você, então, chamar o profissional que fez aquela avaliação para explicar o seu laudo e o profissional que fez a outra avaliação explicar o seu laudo, porque que um entende que é isso e o outro entende de maneira diversa. Acho que isso seria o ideal, porque eu não teria como fazer qualquer consideração acerca da avaliação em si. A avaliação, inclusive, é feita por um engenheiro avaliador, então não basta ser engenheiro também, né? Um engenheiro avaliador, ele tem todo um preparo, tem todo um estudo para poder atuar dessa forma como avaliador. Então, no final do processo, se fosse hoje, ele seria 1.063.000 mais a atualização da moeda. E mais os juros compensatórios, e conforme está até no processo, veio a íntegra para cá, né? Então, até a minha colega, ela tramitou para o setor, para o contador, né? Chamam SPE, lá da Secretaria da Fazenda, para efetuar os cálculos, e daí desse valor também já foram diminuídos aquele valor inicial que foi depositado com correção monetária também. E os juros compensatórios, eles são calculados foram calculados apenas sobre 20%. Por quê? Quando a gente tem uma desapropriação, de início, se o expropriado cumprir os requisitos da lei, que estão previstos no artigo 34 da Lei Geral de Desapropriação, ele pode já fazer o levantamento de 80% do valor. Mas ele tem que cumprir alguns requisitos, né? Basicamente, são 3 requisitos que o artigo prevê, que é comprovar a propriedade do bem, juntar também certidão negativa de débitos sobre aquele imóvel e, no caso, quem normalmente tem que providenciar a publicação de editais para conhecimento de terceiros é o ente expropriante. Então, só se for comprovado tudo isso, que ele pode fazer o levantamento. Então, os juros compensatórios, como o município já fez o depósito lá atrás, daquela oferta prévia, eles foram calculados, nesse caso específico, sobre 20% apenas, porque os 80% ele já tinha disponibilidade desde então. Ok, muito obrigado. Coberta leve? Não. Tânia, hoje, atualmente, faz parte da Comissão de Desapropriação? Não, eu nunca fiz parte da Comissão de Desapropriação. Eu fico um pouco
quando eu vejo a lista que chegou para a gente do número de ações judiciais que existe, ora questionando desapropriação indireta, que é aquela listagem grande que já está até, inclusive, aqui com relação ao trabalho da CEI, a gente viu que a lista é grande, né? Vem processos, até processos muito antigos, processos novos que estão entrando. Ora por falta de uma atualização de dados de cartório, ora por uma situação que a documentação não exige, não facilita ali para identificar proprietário. Eu até mesmo a topografia antigamente era divisa de cerca, de bambu, não tinha nenhuma coisa georreferenciada. Eu queria fazer uma pergunta, mas essa situação da gente ter muitas ações judiciais nesse sentido, qual que seria a solução para a gente evitar de ter esse tipo de problema, na sua opinião? Diminuir esse número de ações judiciais que nós temos, né? Eu acredito que a diminuição do número de ações não é algo que dependa diretamente do município, em muitos casos. Por quê? Basta que nós tenhamos o registro em nome de uma pessoa que faleceu, não abriu o inventário e aquela questão não foi regularizada, já não é, normalmente não é possível, a gente normalmente acaba tendo que, nesse caso, por exemplo, não abriu o inventário, o proprietário que consta na matrícula faleceu. Você vai ter que fazer uma desapropriação judicial, não vai ter jeito. Por quê? Porque o que interessa para o município nessa desapropriação judicial, que é o dever dele, né, é depositar o preço do imóvel, pagar a indenização. Nós temos até casos, assim, processos muito antigos, que, devido até essa morosidade dos proprietários resolverem a questão de quem é efetivamente proprietário, o juiz manda as partes às vias ordinárias, ou seja, vocês propõem uma ação à parte entre vocês, decidam quem tem 20, quem tem 30, para poder fazer esses levantamentos. Então, existe isso. Tem caso também que o município paga e a pessoa não regulariza o imóvel, nós ficamos, né, nessa dependência também, temos que cobrar para que depois, quando sair a carta de adjudicação nesses autos do processo judicial, a gente possa regularizar o imóvel também. E tem muitas hipóteses também em que o município ele vai desapropriar só uma parte do imóvel e existe pessoas com frações ideais que não são identificadas. Então, o que a gente sabe é que a gente, de uma área, vamos supor, estou dando um exemplo hipotético, de R$6.000, eu estou desapropriando 200 metros quadrados, eu sei que todas aquelas pessoas que estão na matrícula, que compraram um pedacinho, elas são proprietárias, mas eu não sei exatamente de quem é aqueles 200 metros quadrados. Então, para preservar o interesse público, inclusive, e até um particular também faria isso, né? Senão quem paga mal paga duas vezes. Então, deposita-se o valor em juízo e quem consta na matrícula é que vai discutir entre si para ver quem é que vai ter direito a levantar os valores. Então, tirando a hipótese de termos uma matrícula perfeita com um valor que a parte concorde, o município não teria muito o que fazer para evitar uma ação judicial. Correto. Eu vi pelo processo específico aqui que foi encaminhado aqui para a SEI, toda a documentação em relação ao processo administrativo dessa desapropriação de 7.090 metros quadrados, que foi o primeiro processo de desapropriação. Nós tivemos o laudo da prefeitura, depois teve o laudo da empresa, depois o juiz colocou um perito judicial e saiu nesse valor de 1.063.000, eu acho. E hoje o que se está discutindo é com relação à questão vamos dizer assim, a correção dos cálculos. Em cima desse valor, como que seria os índices utilizados ali e com base nesses índices, qual é o valor final, né? Isso, teria que hoje ser pago para... são os cálculos. Não só os índices, mas também, muitas vezes, existe discussão a respeito
termo inicial do cômputo de juros, termo inicial da correção monetária. A parte, às vezes, até não digo de má fé, mas às vezes até por desconhecimento mesmo, acaba incluindo valores que não são devidos. Nesse processo, tem até uma citação, algumas vezes, do perito da empresa, que ele depois houve, conforme já foi falado e a gente tem a informação aqui, houve um outro processo administrativo aberto pela Ultrabus, que, segundo eles, a área deles seria muito maior do que esses 7.000 metros que foram ocupados pela prefeitura. Isso é um pleito ainda deles, né? Não há nada definido com relação a isso. Mas há até a informação que o perito, em algum momento do processo, ele cita que tem essa situação de que existe uma área maior do que os 7.000 metros que a prefeitura, em tese, teria ocupado ali, né? A alegação deles, né? Dentro dessa discussão do cálculo, isso daí já está vencido. Nessa parte do processo que está relacionada à discussão dos 7.000 metros, não tem mais nenhuma discussão. Não existe esse tema dentro desse processo, mesmo tendo o perito falado sobre isso? Nesse processo não existe, porque temos já uma decisão com trânsito julgado. Então, nesse processo... É só a questão existe do valor mesmo. Tá. Uma outra pergunta com relação agora lá do processo do camelódromo. Você chegou a fazer parte, tem conhecimento desse processo do camelódromo, da desapropriação para a implantação do camelódromo? O único conhecimento que eu tenho, quando eu fui para o setor, para a Procuradoria do Patrimônio, era acerca da existência de um acordo feito anteriormente, quando o secretário de Assuntos Jurídicos era o Dr. Luiz Henrique, e eu não atuava nesse setor. E esse acordo já homologado, na verdade, foi um acordo homologado em julho de 2014, que previa a desocupação em 1 ano. Então, foi feito, esse acordo foi assinado em junho de 2014, homologado em julho, e no acordo previa a desocupação do local após 1 ano da homologação. Então, esse 1 ano daria exatamente em julho de 2015. Eu comecei a atuar no setor no dia 25 ou 26 de março de 2015. Tomei conhecimento da existência desse acordo, até o processo não estava, o físico, né, que ele é físico, ele não estava lá no setor, e, diante da proximidade da data da desocupação, comecei a reiterar os memorandos do meu colega a respeito de qual a solução que seria dada ao local. E só tive essa participação de cobrar retorno, de informar o que estava acontecendo nos autos. E agora, recentemente, houve um segundo acordo para desocupação até dia 8, né, novembro, acho que se não me engano é dia 8, o dia 6 ou dia 8 de novembro de 2016, e a minha incumbência agora é todo mês retirar o cheque para o pagamento da mensalidade. Mas esse segundo acordo que foi feito, eu também não participei, ele foi feito diretamente governos, gabinete da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Tanto que o acordo, quem assinou unicamente foi o advogado do senhor Rui, se não me engano também, e o então secretário, doutor Reinaldo. Correto. Então, na verdade, você já está participando já de um processo onde já houve um acordo, tal, você não tem mais aquela discussão da questão da titularidade, de avaliação, em relação àquela questão de quem é o proprietário daquela área, no camelódromo, nada disso, né? Não tem. Ok. Algo mais, gente? Tânia, muito obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente tem recebido bastante informação dos processos. Eu acho que uma área que está demandando bastante, acho que até inclusive é o seu setor, que tem mandado bastante material aqui para a gente. Desde já a gente agradece pelas informações aqui prestadas e também pelo trabalho que tem sido, tenho certeza que tem sido feito, no sentido de municiar com documentos os trabalhos dessa SEI.
Obrigado. Não, eu agradeço e qualquer informação. Sinto não poder dar tanta informação, porque o período é 97 até 2012, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Perdão. Gostaria de convidar aqui para participar conosco aqui na ceia agora a servidora Ramira de Fátima da Silveira. Ô, Ramira. Tudo bem? Tudo bem. Ramira, eu vou ler só o termo de compromisso e depois tem uma folha que é para preencher com os dados, registrando a sua presença aqui conosco. E depois eu vou abrir as perguntas aqui para os vereadores. O termo de compromisso é: Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nessa investigação. Fica Vossa Senhoria advertido de que tal compromisso é prestado sob as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Ramira, por favor, diga desde quando trabalha na Prefeitura e o setor atualmente que você está ocupando. Eu entrei na Prefeitura em 1º de junho de 1978 e estou na chefia de divisão do patrimônio imobiliário. Ok. Vereador Carlinhos Tchaca? O Juvenil, a Leve, quem quer começar? Carlinhos Tchaca primeiro. Boa tarde, doutor Ramiro. Boa tarde. Eu que dou o tom aqui, pelo que parece. Doutor Ramiro, eu gostaria de saber qual é a função, para que serve a comissão de desapropriação. A comissão de desapropriação, ela simplesmente verifica os documentos que são encartados no processo administrativo. Ela não tem o poder de decisão, é só mesmo de instrução. Já houve algum caso de algum processo chegar na mão de vocês apontarem que não é interessante para o bem público, para a administração, fazer a desapropriação? Não, que eu conheça, não. Certo. E, normalmente, uma obra pública começa antes ou depois da reunião de vocês? Geralmente depois da reunião, depois do decreto, né? Depois da nossa reunião, vai para decreto. Se for amigável, tem a composição amigável, paga depois que vem a obra. Normalmente ocorre assim. Tá, ok. Obrigado, doutora. Vereador Juvenil? Roberto Leve? Vamos lá. Com relação a esse processo administrativo que a Ultrabus entrou alegando que ela teria uma área que, em tese, pertence a ela, conforme a retificação que ela tem feito da área de sua propriedade, da propriedade da Ultrabus, esse processo administrativo já chegou ao seu conhecimento lá, Ramiro? Olha, o de retificação de área, todo o processo, quando é protocolado, ele vem e eu encaminho para o setor de obras, que vai verificar se tem ou não invasão de área pública. Esse processo veio, encaminhei para o obras e de lá não retornou mais. Está na Secretaria de Obras, então? Que eu saiba, o último, agora eu não sei se tramitou para outro setor, mas estava na Secretaria de Obras, que o engenheiro queria verificar se tinha invasão de área ou não. Uma situação que a gente viu aqui, Ramiro, eu até gostaria que você até colocasse aqui para a gente, a senhora colocasse aqui para a gente. Normalmente, quando tem os loteamentos, a gente viu aqui que teve a questão dos próximo dessa área, tem o loteamento do Jardim das Indústrias. Sim. E tem aquelas áreas que são as áreas públicas, que fazem parte do loteamento, que depois são doadas à Prefeitura. Essas áreas, no caso do loteamento do Jardim das Indústrias, até outros loteamentos mais antigos da cidade, eles vêm a área pública para a Prefeitura, mas toda a documentação para torná-la como área da Prefeitura, fazendo a retificação da área,
ela é feita somente quando há uma necessidade da prefeitura, porque a gente percebe que não tem uma... Se a gente for olhar como se fosse uma delimitação, um plano altimétrico, topografia, isso normalmente não é feito pela documentação na época da origem do loteamento. Os loteamentos antigos, eles não têm essa planta e memorial da área em cartório, né, com a descrição correta. Os novos hoje não, tem matrícula, tem a área, tem a metragem quadrada, é tudo perfeito. Mas os antigos, eles eram assim, praças, ruas, mais ou menos 50 mil metros quadrados, né? E aí, quando a gente precisa, a gente vai, faz o levantamento da área, né, para poder dizer onde começa e onde termina. Você saberia dizer mais ou menos quando que começou a ter um detalhamento dessas áreas? A partir de quando? Agora eu não me lembro, mas não vou nem chutar a data, mas a partir de quando que Tá certo. No caso específico ali do Jardim das Indústrias, ela era uma dessas áreas que, por ser muito antigo, né, que você pode ter uma situação, até como não tem esse memorial descritivo bem detalhado das áreas públicas, se vem um terceiro, que no caso aí é a Ultrabus, vem questionando, falando que tem área deles dentro da área do loteamento, que no caso aí cairia dentro da área pública, né? Como que seria a única maneira de resolver isso? Se ele está questionando só judicialmente? Judicialmente. Se a prefeitura não consegue afirmar que a área é dela, ou se o outro está dizendo que a área é dele e ela acha que é dela, é só judicialmente, através de perito, que eles vão averiguar isso daí. Existem muitas situações parecidas com essa? De falar que a área é pública e não é, não, que eu saiba. Não aparece muito na prefeitura? Não. Certo. Lá na questão aí eu vou fazer a pergunta lá do camelódromo aqui, que está entre os processos que apareceu aqui. Tem 3 em andamento aqui, né? Que está sendo discutido nessa aí. A questão da área da Ultrabus, essa questão do camelódromo. A desapropriação foi feita, o decreto foi feito em nome do senhor Veridiano. Sim. Aí depois, quando a gente olha todo o processo, praticamente não se fala mais nele. Sim. Parece depois uma proposta de acordo que envolve o Rui Dória. Visitando o local, você tem lá uma área do camelódromo, na lateral tem uma rua que dá acesso a um único terreno, que parece que o acesso a ele parece que é pela área do camelódromo mesmo, na lateral do camelódromo. O documento de cartório indica o Veridiano como dono daquela área do... O nosso topógrafo da prefeitura, pela descrição da matrícula fornecida no processo e que consta como proprietário o Veridiano, ele disse que ali, aquela área, de acordo com a matrícula, era do Veridiano. Então, o levantamento que ele fez, ele tinha os dados na matrícula. Agora, se é do Veridiano, se é do Rui, aí teria que esclarecer isso também em juízo. Porque a matrícula do registro é o Veridiano, segundo informações do nosso topógrafo. Existe alguma área daquela parte do camelódromo que era considerada rua de acesso? Tem um documento que fala que é uma rua, né, de acesso, uma via particular que seria transmitida ao município, né? Mas isso nos documentos, né? Mas que seria 5 metros essa via particular e 5 que foi pego da área do Veridiano. 5 metros rua particular, né? Rua de acesso para aquela... de acesso que fala que é público ali, e 5 que é onde está o camelódromo, que é a área do Veridiano, segundo os documentos que constam do processo lá e a matrícula do registro de imóvel. E não apareceu nenhum documento do Rui Dória na época de elaboração do decreto de desapropriação? Não, então, o processo ele começou e foi levantada aquela matrícula, em cima da matrícula fez o levantamento, e como vocês viram, tem um decreto, e aí parou. A hora que foi pedido o empenho, né, que não foi solicitado antes, o processo parou. E aí houve essa, segundo a doutora Tânia falou, o processo judicial, que era para acordo, e ficou parado aguardando, mas o certo seria ir para juízo depois que tivesse o empenho.
mas o processo parou aí no empenho. Na verdade, toda vez que a gente tem até o processo de desapropriação, ao fazer o decreto, tem que fazer o empenho. Logo depois do decreto, faz o empenho. Né? O empenho vem antes do decreto. O empenho vem antes do decreto, isso. No caso específico esse da área que foi para o camelódromo, houve esse empenho, pelo menos o empenho orçamentário? Não houve. Então, não houve antes do decreto o empenho. Não passou pela comissão. Então, depois, quando veio com o decreto, aí eu preciso solicitar o empenho para poder fazer o pagamento, seja em juízo ou seja amigável. É uma situação meio diferente, né? Normalmente tem o empenho depois do decreto de desapropriação, né? Ou antes, né? Que seja. Não, o empenho é antes. Não, o empenho é antes. Isso. E nesse caso específico não houve. Nesse caso, não. Tem alguma explicação por que não houve? Alguma informação? Que apesar de a gente saber que não é o setor exatamente seu que trabalharia com a questão da parte orçamentária. Não sei informar. Quando veio, já veio com o decreto. Carlinhos Chaca? Juvenil? Dona Ramira, obrigado aí pela informação. A gente tem ali vários documentos que também vêm lá do mesmo setor que a Tânia trabalha, que vocês trabalham junto ali, e que tem nos ajudado bastante. Alguns casos ajuda bastante, alguns casos a gente fica tão cheio de detalhes, de informações, que tem hora que a gente tem até uma certa dificuldade aqui com a questão dessa documentação. Eu só queria, eu quero só pedir desculpa aqui, que na verdade esqueci uma informação, uma última pergunta. Com relação ao processo que houve até um projeto de lei que foi votado na Câmara, acho que é da Lei 8383 de 2011, fala de uma permuta de áreas que seria do Instituto Tecnológico Vale, em troca de uma área da Urban, no Parque Tecnológico, uma permuta de áreas que o Instituto Tecnológico Vale ia comprar, fornecer para a Prefeitura essas áreas, em troca dessa área do Parque Tecnológico. Teve alguma participação nesse processo? Não. Se passou por mim, foi só tipo assim, para levantar junto ao registro, matrícula, ou encaminhar para fazer levantamento. Mas eu desconheço, eu não me lembro. Não teve, não há nem a informação se houve, de fato, essas a escritura de permuta não houve, isso eu posso te afirmar, porque passa pelo meu setor a escritura. Não houve escritura de permuta. Dessa lei de 2011? Só tem a lei que você mencionou, que só tem a lei autorizando, mas não houve o processo de permuta, a escritura de permuta entre essas áreas. Ok. Obrigado, Ramira. Obrigado pelas informações. Sequência aqui, eu gostaria de chamar o senhor Carlos Benedito Carnevale. Tudo bom, Carnevale? Tudo bom. Carnevale, boa tarde. Boa tarde. Eu vou ler aqui o termo de compromisso, que é procedimento aqui da SEI. Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos e não beneficiar e prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica a Vossa Senhoria advertido de que tal compromisso é prestado sob as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Certo. Carnevale, você poderia dizer tempo de prefeitura, atualmente o cargo e local de trabalho? Eu trabalho na prefeitura desde 82, me aposentei em 2013, continuo como comissionado, só que estou na Secretaria de Assuntos Jurídicos, no Patrimônio. Correto. Sua função lá é de... Engenheiro civil. Engenheiro civil. Isso. Carlinhos Chaca? Quantos anos, Carmelo, está na prefeitura? Desde 82. E aposentei em 2013 e continuei lá como comissionado agora, assessorando o patrimônio. Certo. Carnevale, engenheiro Carnevale, quando da execução da obra da Arena, houve algum questionamento se a obra da Arena estava em área particular? Não. O que eu saiba, assim, na época, foi que existe a área espaço livre, que são as áreas públicas do Jardim das Indústrias, e existia uma cerca, existia desde 2001 uma cerca que delimitava
área pública da propriedade vizinha. É isso que eu tenho conhecimento. E sempre aquela área foi considerada como área espaço livre do Jardim das Indústrias. E pela planta do loteamento, a gente está verificando que, como é de 1960, o loteamento do Jardim das Indústrias, não tem azimutes, não tem distâncias. Então, e ele fica sempre, e ele está na parte fora, assim, né, no perímetro do loteamento, não tem jeito de verificar se realmente se a gente está dentro da área, né? Porque a área pública lá está tudo como elemento livre lá. Ali antes era um lixão. Lixão. Tinha alguma servidão de passagem ligando ali essa cerca, paralelo a essa cerca que o senhor disse? Que eu tenha conhecimento, não. E essa cerca foi feita por quem? Não sei também. Já existia desde a foto aérea que eu pesquisei em 2001, já existia aquela cerca de demarcação entre a área pública, né, e a área do vizinho. E na construção da Via Oeste, na Rua Alfredo Fernandes, também houve algum questionamento se ali era público ou já havia essa certeza? Já tinha cerca. E com relação à Via Oeste, assim, não passou por mim, né? Porque a Secretaria de Transporte que fez essa obra, né? Certo. Não passou por mim lá. Em algum momento o senhor duvidou de quem seria a propriedade da área da Rua Alfredo Fernandes e parte da Arena de Esporte? Não, porque como eu fui pesquisando no Google, tinha cerca de 2001 a indefinição do Jardim das Indústrias, da área pública, que a gente não tem verificar. Então eu falei, existia, então para mim não... Então foi uma dedução, então, que seria da prefeitura aquela área. Mas não fui eu que deduzi que quando foi construído lá, quando foi contratado um levantamento topográfico particular para fazer o levantamento da área, mas nunca passou por mim dizendo assim, informações se era público ou não. Certo. Presidente, vamos lá. Juvenil, Roberto Leve. Carnevale, com relação ao processo do camelódromo, você teve participação em algum momento lá? Porque foi meu setor, quando eu trabalhava na Secretaria de Obras, fui eu que a gente pegou o documento que tinha no processo, o topógrafo foi lá, fez o levantamento topográfico, e com base no levantamento topográfico e o documento, realmente aquela área, pelo documento, é do Veridiano, que estava no processo. Então, nós montamos as medidas pelas descrições e jogando no levantamento que foi feito pelo topógrafo no local, constatou que era do Veridiano, pelas metragens que tem no documento, no processo. O Rui Dória apareceu com algum documento? Não, eu tenho, não. Eu lembro que só do Veridiano, que eu me lembro, sabe? Só do Veridiano. Certo. Lá na questão do viaduto Talim também, com relação a essa permuta, até a Ramira citou que não houve nem a permuta, então quando não há permuta, não chega nem no seu setor ali para fazer a medição, né? Não, eu não estou lembrado, sabe, porque toda a parte de permuta passa lá pela topografia, onde eu trabalhava na topografia, antigamente. Mas eu não estou lembrado, sabe, assim, dessa se concretizou. Eu lembro que passou da ITV, né? Exato. Passou por lá. Eu estou lembrando da ITV, mas eu não sei o que aconteceu. Correto. Carlinhos Chaco? Aproveitando da memória do senhor, que parece que é excelente, parece não, é excelente, gostaria de perguntar, na época, lá no viaduto Talim, quando o senhor foi medir esse terreno da ITV para fazer essa permuta com a prefeitura, a obra ali do viaduto já estava acontecendo? Não foi o meu setor que fez, foi a Secretaria de Transportes. Então, mas o senhor lembra se já estava acontecendo a obra? Não tenho lembrado, não tenho. Lá na questão do Jardim das Indústrias, a única maneira que tinha para definir a divisa ali, praticamente, então, foi por essa foto de 2001. Geralmente, né? Na prefeitura, todos que têm gente de conhecimento, aquilo lá sempre foi área pública. A gente tinha conhecimento que aquilo lá, como tinha a divisa da cerca, e sempre foi um lixão lá, e sempre, então sempre foi considerado como área pública.
a via, inclusive até a via de acesso a esse, vamos dizer assim, local do lixão, tinha uma via tanto pelo lado do Colinas como pelo lado do Jardim das Indústrias, né? Uma estradinha de terra ali, vamos dizer assim. A gente vê pelo Google, né, que tem lá do Jardim da BOS ali, a gente vê que tem uma passagem pelo Google só, porque eu não tenho conhecimento. Certo. Tem até o documento que foi enviado para a comissão, que aquela via, na verdade, ela já foi considerada oficial desde 1975, um decreto de oficialização daquela via, apesar que continuou de estrada de terra e quase sem uso. Pelo né? Google dá para você ver que tem uma estrada. Em termos de, por exemplo, você tem essa situação de documento, que muitas vezes, principalmente os documentos mais antigos, dos anos 60, dos anos 70, não tem um memorial descritivo detalhado, não com tem pontos. Tal. Além da documentação de cartório, que tem essa deficiência. Nem, você mesmo disse, você utilizou aí até a imagem do Google ali de 2001. Sim. Tem algum outro mecanismo? A prefeitura tem fotos antigas, alguma coisa que ela utiliza, se for para tirar dúvida ou fazer alguma defesa? O que ela usa além do cartório quando tem uma situação dessa? Então, a gente pega sempre com relação ao cartório. E nesse caso, como tinha divisa, né? Uhum. Que só nesse, não tem outro jeito de definição. Certo. Quando chega numa situação que questiona um proprietário, vai questionar a prefeitura, ou a prefeitura vai questionar um proprietário em função da divisa? Então, por exemplo, quando passava lá para a gente na topografia, a gente sempre passava para o patrimônio, né, onde eu estou agora, né? Para eles orientarem, porque a gente, como técnico de engenharia, a parte com relação ao cartório, sempre a gente estava em contato com o patrimônio, né, para saber como que era. Qual o procedimento que a gente poderia fazer com relação a isso. Entendi. Até porque banco de imagem da prefeitura para utilizar de épocas mais antigas aí. Não tem, só contratando, né, firmas fora, né, contratando aerofotos para poder definição, né, de áreas. Né. Nesse caso específico como ainda ele está em processo administrativo, você tem conhecimento desse processo administrativo que a Ultrabus entrou? Isso passou depois por mim lá onde eu estou lá no patrimônio, para mim verificar, né? Eu falei que realmente não tem jeito de definição do que se eles estão pedindo, se é deles ou não, entendeu? E o processo está no gabinete do SAGE agora, da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Existe então esse processo de retificação, da Ultrabus falando que eles não falaram que estava invadindo. Eles entraram com uma retificação de área e na retificação de área nós jogamos na nossa planta, constatamos que tinha uma sobreposição de área. Entendeu? Certo. Tinha essa sobreposição que não tem, como a planta do loteamento é indefinida, não dá para a gente verificar, sabe assim, só contratando um perito, alguma coisa assim, para poder verificar onde que realmente é a divisa. O decreto de desapropriação foi em torno de 7.090 metros quadrados, o que foi feito. Sim. Essa sobreposição de área, que ainda vai ser discutido, dá para ter uma ideia de qual seria o tamanho dessa sobreposição de área, dessa área em discussão? Não tem, porque como existe indefinição, porque a planta do loteamento tem jeito da gente jogar uma imagem em cima de um levantamento topográfico. Como essa área da arena é no perímetro, não tem jeito da gente fazer um alinhamento dessa imagem com o levantamento topográfico. Fica tudo disforme. Ficando disforme, a metragem quadrada não é a correta. Nem tem uma ideia, assim, mais ou menos não consegue. Correto. Então, tem essa discussão da sobreposição? Sim. É porque eles entraram com a retificação, daí que nós despachamos no processo, dizendo que não poderia dar uma retificação, uma certidão de não invasão por causa desse impasse da sobreposição. Uma maneira de resolver isso? Só judicial mesmo, alguma coisa, porque contratar um perito, né, para poder definição. E nem sei, pode ser que consiga, pode ser que não consiga também, né? A única certeza é que vai demorar bastante, pelo jeito. Tá, joia. Algo mais, senhores vereadores? Carnevale, muito obrigado aí pelas informações prestadas. E desde já agradeço aqui a sua presença. Obrigado.
Gostaria agora também, então, de chamar a senhora Irene Maria Pereira Martini, fazer presente aqui conosco na mesa. Boa tarde. Oi, Irene, boa tarde. Boa tarde a você, a todos os representantes aqui da Câmara, nobres vereadores. E nós estamos aqui para colaborar, conforme já o nosso colega já tinha dito já na primeira entrevista. Ok, obrigado. Eu vou ler aqui, como de praxe, o termo de compromisso e também já teve em suas mãos aí a folha de registro de presença, né? Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos e não beneficiar e prejudicar qualquer das partes envolvidas nessa investigação. Fica a Vossa Senhoria advertida de que tal compromisso é prestado sobre as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Doutora Irene, por favor, o tempo já de trabalho na Prefeitura e o local atual de lotação hoje na... Então, eu estou na Prefeitura, na realidade, agora, no começo de julho, vai fazer 40 anos. Eu entrei estagiando no jurídico no dia 3 de julho e fui efetivada no dia 5 de outubro de 76. Então, esse ano eu faço aí uma bodas de... não sei nem o nome, 40 anos. E, atualmente, eu estou lotada na Secretaria de Regularização Fundiária como assessora, né, jurídica da regularização. Vou passar primeiramente aqui para os vereadores. Vereador Carlinhos Tchaca. Doutor Irene, vou repetir uma pergunta que eu já fiz. Para a realização de uma obra pública, é necessário possuir a posse da terra? Em que momento que se dá essa posse do imóvel, se ela é particular, o imóvel? No início da obra, após a reunião da comissão de desapropriação, após o edital? Que hora que, de fato, só para reformular, para dar mais vazão a essa minha ideia. Para começar uma obra, o terreno tem que ser da Prefeitura? Como já foi informado aqui, né, que de praxe, e comumente todas as desapropriações são precedidas de um decreto, para que você tenha a emissão de posse. Senão, você não consegue a emissão de posse por vias legais. Isso é o que manda o decreto até que instituiu as desapropriações, que acho que é 3365 de 45, é um decreto antigo. E, por esse decreto, a Prefeitura tem condição de emitir na posse, porque desapropriação é uma forma drástica de você tomar o terreno de alguém, porque ele não tem como dizer não. Se eu tenho interesse em desapropriar, eu vou lá, edito um decreto e desaproprio. Lógico que tem condições para isso. Toda desapropriação ela tem que ter vinculado o interesse público, e ele tem que ser justificado para que você faça isso. Então, respondendo à pergunta que você diz, se a Prefeitura pode ocupar um terreno de terceiros sem a devida desapropriação, a Prefeitura, quando ela não consegue o proprietário, definição de quem é aquela área, ela pode até provocar com a obra. Ela inicia a obra e provoca aí o comparecimento do proprietário para ele poder provar que ele é o proprietário. Agora, existe também um prejuízo que eu vejo, né, ao longo desses anos eu tenho visto, que quando há um processo de desapropriação judicial e que ele ainda não tinha comprovado, ele entrou com uma indireta, ele chega lá no fórum, distribui a ação dele, discute preço, mas o título não se discute, paga-se. Então, esse título não é discutido. Não tem, assim, argumentação de discussão. Agora, há pouco você falava da Estabulce, ele está dizendo que, na retificação de área, ele verificou que o terreno está sobrepondo a área pública para a Prefeitura.
assim, a olhos vistos, não tecnicamente comprovado, porque ele disse que precisaria perícia. Então, no fórum, ele entrou como dono da área, porque ele disse que ele era o dono da área. Ele entrou com o título dele, mas, em nenhum momento, eu não sei, aí eu vou dizer que eu não conheço, que houve discussão se realmente ele é dono daquela área ou não. Então, eu não sei sobre isso. Mas isso que eu até agora não entendi. A antecessora, ela disse que uma obra só poderia começar a partir do momento que tivesse o decreto de desapropriação. Normalmente, sim, porque eu sei quem é o proprietário, e aí, então, eu tenho que fazer todo esse procedimento para que eu, através do decreto, eu emita na posse. Só através da emissão de posse é que eu posso entrar numa área, senão eu estou fazendo um apossamento administrativo. Apossamento administrativo também existe, né? Isso no direito administrativo ocorre, até por conta disso, que a prefeitura toma posse da área, só que ela não fica isenta de pagar a indenização. Tem um período da indenização, eu não sei se vocês acompanharam, recordam, de uma indenização que a gente pagou no Vidoca, que já estava prestes a vencer uma prescrição de 20 anos, e ele entrou com a indireta e acabou ganhando, porque a área era dele, a prefeitura retificou o córrego, e aí causou prejuízo para a área dele. Então, isso ocorreu. Então, são coisas que ocorrem mesmo. Depende muito de cada situação e necessidade de ter o interesse público para que você faça a obra. O problema da obra toda é interesse público. Se ele tem, ele está fundamentado, então, por aí você pode prosseguir. É porque nós estamos aqui já com 4 casos, estamos avaliando, em que houve uma obra pública antes de se comprovar quem que era o proprietário. Então, já essa questão de exceção, já a gente começa a imaginar que não era tanto exceção. Porque na Via Oeste, só para a senhora ter uma ideia, o edital para fazer a Via Oeste foi datado de 6 de agosto de 2007. O pedido de desapropriação só depois, no dia 30 de novembro de 2007. Ou seja, o edital já estava publicado. A homologação da empresa que ganhou foi no dia 21 de dezembro de 2007. O contrato com a empresa, com a Delta, foi no dia 16 de janeiro de 2008. A ordem de serviço de 28 de janeiro de 2008. A reunião da Comissão de Desapropriação, que a senhora participou, foi no dia 24 de abril de 2008. A medição, a terceira medição, já estava acontecendo quando a reunião da senhora aconteceu. O decreto de desapropriação só no dia 8 de maio de 2008. A obra já estava acontecendo a todo vapor. E o pedido de emissão de posse, 21 de julho de 2008. E a nota de empenho, dia 29 de julho. Ou seja, de empenho para pagar a proprietária, a Ultrabus. Ou seja, a obra começou, já estava quase que nos seus finalmente, aí que é concretizado a desapropriação. Porque eu estava vendo que o processo, como que funciona a desapropriação, eu vejo que corre-se o risco de se fazer uma obra, mudar a característica do local, e isso pode induzir uma interpretação depois na avaliação. É normal acontecer isso depois que a obra já está bem adiantada, que vocês sentam, a comissão senta para avaliar se desapropria ou não o terreno? Não é normal, lógico que não. Isso é exceção mesmo. Eu digo para você porque, sim, nós temos assim, N desapropriações, fizemos muitas, inclusive lá na Tancredo Neves. E o caso de você editar um decreto depois de uma obra é quando a prefeitura, de repente, ela percebe do prejuízo que ela vai levar, como está ocorrendo com esse processo que a doutora Tânia falou. Demorou tanto para entrar com a indireta, aí calcula-se juros compensatórios e moratórios desde a data da emissão na posse, que é o dia que começou a obra, e aí, então, você tem um montante muito grande.
Então, quando se percebe que você vai ter isso e quem determina que faça isso, que é a administração, vem e diz, olha, eu quero que faça o decreto para poder ter emissão de posse, para estancar esse valor, porque é um valor que, esse caso que eu acabei de mencionar, 20 anos quase, e não teve decreto nenhum. Então, são coisas assim que a prefeitura hoje, e sempre a gente recomendou, como comissão de desapropriação, para fazer os decretos e fazer a desapropriação amigável. Você diminui tempo de cartório, a pessoa que está sendo desapropriada, ela recebe mais rápido por conta de um acordo. Então, isso é o que deveria acontecer, sempre ter a desapropriação amigável e efetivar antes da obra. É lógico que esse é o melhor caminho e que não gera dúvida nenhuma. Vereador Juvenil. Doutora, a senhora falou que 20 anos esse caso Vidoca? Próximo de 20 anos. Estava completando os 20 anos quando Evandro Tui entrou com uma indireta e recebeu uma indenização fabulosa. Meu Deus, desde a época do PT já aconteceu isso aí em São José dos Campos. Antigo esse negócio, né? Não, é antigo, foi uma obra... Isso independe de partidos, não, é o processo jurídico. É o processo jurídico. Isso aconteceu com duas áreas grandes em São José. A área do Naum, aconteceu isso, e a área do Evandro Tui. São as duas áreas que ocorreram com valor exorbitante que a gente tenha pago de desapropriação nesse período que eu estou na prefeitura. Doutora, na verdade, presidente, eu não tenho nenhuma pergunta, mesmo porque tanto o Zorilene quanto Ramira, Carnevale, e aqui tem também a doutora Tânia e o doutor Ronaldo, todos eles, com as suas respostas, foram bastante esclarecedoras. Então, o que eu tenho a fazer aqui nesse momento é agradecer a senhora e a todos os profissionais que estiveram aqui pelo zelo profissional que vocês têm no que diz respeito a cuidar da coisa pública. Não é? Quando o Carnevale falava, por exemplo, que ele pesquisava pelo mapa do Google a história da área, com a cerquinha que ali existia, tudo isso demonstra um interesse, uma preocupação, presidente, obrigado, uma preocupação de buscar esclarecer o máximo possível de qualquer dúvida que tenha em relação à propriedade. Então, presidente, eu não tenho nada a perguntar, apenas a agradecer aos técnicos que vieram aqui, aos profissionais, foi muito esclarecedor. Isso mostra aos nossos telespectadores da TV Câmara e a todos nós aqui da Câmara de que o processo, a forma que se faz na prefeitura desapropriações, elas têm uma série de nuances, não é? E isso pode ter características diferentes no processual. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, foi muito esclarecedor e eu desejo que todos os outros que venham aqui, em outras 6 que forem convocados, também tenham essa mesma competência que vocês tiveram de esclarecer a nós e também ao público que está nos assistindo. Muito obrigado. Roberto Leve. Presidente, também não fiz nenhuma pergunta, porque eu fui bem esclarecido pelas perguntas do novo colega relator, Carlinhos Chaca, quando ele perguntou valores, se não beneficiaria alguém. Então, isso aí foi uma coisa que teve peritos avaliando a área, e agora a Irene esclareceu aqui que a prefeitura, lógico, tem que fazer os seus trâmites normal para desapropriação. Mas quando que não sabe quem é o dono do terreno, faz-se a provocação, como a senhora doutora disse. Então, fiquei parabéns pelo vocês estão aqui falando o que realmente aconteceu. Obrigado a todos. Irene, uma dúvida. Você fazia parte da comissão de desapropriação na época da Via Oeste, na época da construção da Via 2008, sim. 2009. Atualmente faz parte? Sempre fiz, desde a época que foi instituída a comissão pela doutora Ângela. Ela que criou essa comissão. Ela que achou por bem de ter um procedimento para desapropriações, que até então a prefeitura não tinha. Começava numa área, fazia desapropriação e não encaminhava ao patrimônio. Certo. A partir da administração dela, ela instituiu essa comissão
E essa comissão, ela reporta tanto à Prefeitura quanto a terceiros, a Tribunal de Contas. A gente vem prestando os esclarecimentos dentro daquilo que a gente analisa, que são processos instrutivos. Existem muitos casos, até pelo tempo, experiência que tem nessa área, Irene, de muitos casos de desapropriação, que foi feito o decreto e depois ela, de fato, não aconteceu nesse período, desde quando foi instituída essa comissão de desapropriação. Tem. Fez o decreto de utilidade pública, fiz desapropriação, tem aquele prazo de 5 anos, né? A E aí, no caducidade. final, não teve desapropriação? Não, a gente está com um caso recente, inclusive, que a Prefeitura tinha, até para ilustrar bem, porque é recente, né? Recente da administração passada, que iniciou, declarou de utilidade pública uma área em Santana, que era para o Mirante. Essa área era a área integral da pessoa, e depois a Prefeitura veio desistir desse processo. Hoje, o que a gente está desapropriando é só o necessário. Então, nós estamos, hoje, instruindo um processo para desapropriar aquilo que realmente nós estamos ocupando, que já está ocupando também. A área, a Prefeitura já fez obra, já fez um campo de futebol lá. Então, a pessoa veio, fez um acordo com a Prefeitura, ainda não está concluído, porque ela se propõe a fazer esse acordo, é uma herdeira, e aí, então, nós vamos fazer os procedimentos legais para poder pagar a indenização para ela da forma correta. Então, é um processo novo que a gente está abrindo por conta dessa ocupação. Houve um decreto de uma área grande, utilizou-se uma parte... Caducou. Então, quer dizer, perdeu o objeto. Agora, ela reclama, olha, tudo bem, só que a Prefeitura está usando a minha área e eu preciso receber. Então, ela vai receber aquilo que é devido, só aquilo que está ocupando. Agora, essa situação, por exemplo, desapropria, faz o decreto de desapropriação. A pessoa tem efetivar essa desapropriação, pode ser durante 5 anos, né? Até 5 anos. Sim, 5 anos o prazo. Se depois não acontece, vamos dizer, a Prefeitura não precisou utilizar, não vai utilizar essa área, não chega a ser um prejuízo para a pessoa, o proprietário lógico. ter a sua área, vamos dizer assim, Um bloqueada para outro uso? Porque... Exatamente, é um prejuízo discutível, porque você não concretizou a desapropriação e ela fica uma área, entre aspas, gravada com a desapropriação. Então, ele vai vender a área, tem um decreto de desapropriação, então é lógico que a pessoa não vai comprar uma área dessa. Há casos que a pessoa, às vezes, até quer comprar essa área para ele se ver beneficiado da desapropriação. Há casos assim, depois a Prefeitura acaba não fazendo coisa nenhuma e ele fica com a área na mão dele, é lógico. Mas o decreto é assim, 5 anos, você edita o decreto e ele tem esse prazo. Se não desapropriou, a Prefeitura só pode desapropriar a mesma coisa de novo, depois de 1 ano, aí ela pode editar novo decreto, senão, não. Você citou esse caso da Zona Norte, tem outros? Alguns... Olha, que eu me recordo, assim, recente é esse caso. Né? Eu não tenho, assim, eu acredito, assim, se eu pensar bem no que já houve, eu vou buscar mais casos que houveram, sim. Só me dá, eu vi, e foi muito bom a fala sua deixa com relação... eu até falar uma coisa para você que ocorreu, que isso foi até do Estado, né? Um decreto do Estado. Ele declarou de utilidade pública, e isso acho que ninguém deve ter conhecimento. Um decreto que declarava Morumbi, toda a área que era enfitêutica, né, lá na Colônia Paraíso, Sim. O Estado declarou de utilidade pública. Por 5 anos aquilo ficou gravado, e todas as certidões de laudêmio que a gente emitia, a gente tinha que dizer que estava gravado pelo decreto. Quando concluiu aquele decreto, caducou, né, editou um novo decreto, e aí, então, o gravame da Prefeitura desapareceu, porque aí não tinha necessidade. Tem algum motivo por que o Estado fez isso na época? Olha, eu não sei, porque não tive a curiosidade. Na época, eu acho que era muito recente na Prefeitura para poder buscar um decreto, saber se ele ia fazer alguma via, se ele ia fazer alguma coisa, eu não me recordo. Eu sei que a área toda foi declarada. Esse, por exemplo, houve ali uma menção, por exemplo, um caso bem antigo aí, que foi da questão da retificação do Vidoca, que deu uma desapropriação indireta, né? Um caso de desapropriação indireta. É a retificação do Vidoca na parte nova lá da Mário Covas ou ainda da parte nossa? Já ali entre a Álvares Penteado e aqueles prédiozinhos, tem um córrego ali.
que vem lá do Aquários. Naquele trecho era a propriedade ali, de quem era dono do loteamento ali da Álvares Penteado. Ele entrou com a indireta e acabou recebendo judicialmente. Judicialmente, discutiu. lógico. Amigavelmente ele não ia ganhar, a gente não ia pagar. Que a retificação daquele trecho ali deve ter mais de 30, 40 anos, por aí. Assim, a retificação, que foi a posse da prefeitura comprovada, no período que ele entrou com o pedido dele, ele comprovou que tinha próximo de 20 anos. Por isso, ele recebeu todo o juro compensatório e moratório. Porque pela área mesmo não valeria nada. A gente conseguiu até diminuir um pouco dessa área, porque o perito levantou que, além do córrego, de ter mudado a área, teria ainda as áreas não edificantes ao longo do córrego. E aí, administrativamente, eu informei que não, que já uma parte já era gravada como não edificante. Ele podia receber um lado, mas o outro não, porque ele já tinha isso na área dele. Então, isso diminuiu um pouquinho a desapropriação. Teria alguma maneira de evitar isso? Nesse caso específico, ou casos semelhantes a esse? Como que se evita uma coisa dessa? Então, editando o decreto, a prefeitura ela sabe que ela ocupou uma área de um terceiro e que ela não pagou, ela tem que editar o decreto, tentar fazer o acordo com a pessoa, até protocolar judicialmente para tentar pagar. Mesmo que ela talvez não saiba quem é o proprietário, pode ser quem de direito, porque muitas vezes no cartório tem um proprietário. No cadastro da prefeitura é um outro que aparece. Então, a gente muitas vezes coloca lá, a área consta pertencer a fulano de tal, a gente não pode afirmar que é dele. No caso do camelódromo, é uma situação desse tipo? Eu acredito que sim. Que é porque documento de cartório, eu acredito documento que da prefeitura, sim, porque o documento de cartório, eu não consegui fechar o documento de cartório assim, na análise toda, para saber. O Rui Dória era dono na origem, o Rui não, era a família dele, era dona da origem da área. Era até do quarteirão todo. Do quarteirão todo. Só que as vendas que houveram, né, acabou retalhando toda a área. Aquela servidão de passagem existente, ela foi considerada para desmembramento da prefeitura como uma via de utilidade pública, porque tinha um desmembramento ali eu não lembro assim qual era, uma só, um desmembramento que é frente para Floriano Peixoto e fundos para aquela areazinha. Foi um motivo de uma ação judicial que moveram contra o proprietário, até acho que o Dória mesmo, por conta de prevalecer aquela passagem. Agora, a área do Veridiano, no cadastro, era uma área que ele veio e trouxe para o cadastro uma área de 1.800 metros, que era 30 por 50, se não me fala a memória, acho que é mais ou menos isso. Só que, como tinha a faixa na frente, a gente falava para ele assim, olha, a faixa da frente, se você não paga IPTU, é dali para trás. Né? Então, até no cadastro, houve um questionamento, olha, se ele está na via, a via está sendo utilizada, então ele não paga IPTU em cima da via. Mas quando teve o primeiro processo de desapropriação, que deve ser o mesmo, que depois continuou, porque o primeiro era a área toda do Veridiano que seria desapropriada, eu não consegui fechar assim, o título da área realmente de quem era. Não deu para saber quem era. E, se levantar, tem que ter perícia para saber quem é dono mesmo, porque a área ali é uma área bem confusa pelo que vendeu, porque não foi o Rui Dória que vendeu, a área era da Vila Nova. Vila Nova vendeu para o Ricardo Edivar. Ricardo Edivar é que passou para o Veridiano. Então, e aí você vê lá os valores, a área, a transcrição de origem, que nada bate. Então, é difícil saber. Isso é uma coxa de retalho mesmo. O correto, na sua opinião, seria uma perícia. Teria que ser uma perícia mesmo, para levantar essa situação. A titularidade da área que teria em particular e até a rua ali. Até a rua, porque a rua, como teve teve um questionamento judicial da servidão, eu não sei o que fechou, porque como a prefeitura não é parte, ela não tem o conhecimento do que eles discutiram. Meia via, via inteira, não sei, sempre foi um espaço. E sempre se dizia que era um acesso para todos os imóveis dali daquele trecho. Então, a gente nunca pôde... nos títulos aparece lá, reservado para uma via projetada. Mas via projetada não é pública, é uma via projetada.
Então, não tem como você transformar em via pública de imediato mesmo. Até poderia vir a ser via pública, né, mas não daquela forma que estava ali. Até parece, dentro dos documentos, aparece um pouco essa discussão se o trecho ali já era área para uma via pública, se era Pois pública. então. Não, acho que você teve a oportunidade de olhar e ver que é muito confuso mesmo, né? Mas, mesmo tendo... Assim, existe uma dificuldade com relação a essa titularidade da área. De Mas o último adquirente dela, vamos dizer, de parte dessa via, foi o Verediano, correto, por aquela escritura que ele comprou. Mesmo assim, eu ainda não consigo afirmar que o título é dele. Eu não consigo afirmar. Porque o título dele é parte de um jeito, parte do outro. Não dá para saber. E depois o camelódromo entrou na área, a prefeitura ocupou a área para uso público ali. Eu acho que entendeu-se que era necessário fazer, eu não sei por que razão ali naquele lugar, que poderia ser em outro lugar, talvez, mas para ficar próximo de onde trabalhavam, era só aquele lugar ali, né, que era propício. Pensou-se em fazer na via ao lado, mas era uma via pública, então também não fez. Então, eu não saberia dizer assim, o porquê. O melhor mesmo era a origem do projeto, que era desapropriar a casa inteira e fazer lá o centro de vendas populares ali do pessoal que trabalha no camelódromo. Seria o ideal. Agora, essa situação vai ser uma situação que, enquanto não houver perícia, vai ter discussão mesmo. Correto. Acho que, inclusive, é uma boa pergunta se nós vamos ter perícia ou não naquela área. Né? Então, acho que é um negócio que... Carinchaca? Não sei se a senhora acompanhou a permuta, provavelmente sim, entre o terreno ali do viaduto Alim, o terreno lá, o número 9, na época, da ITV, com a prefeitura. Que aí gerou um decreto, um projeto de lei que passou aqui pela Câmara, só que aí, nessa permuta entre esse terreno, ou esses terrenos, essa empresa com a prefeitura acabou utilizando uma área da Urban lá no Parque Tecnológico. Isso chegou a passar na mão da senhora, essa discussão? Não, na minha mão não, porque era uma permuta, eu já não estava no patrimônio mais. Né? Se eu tivesse no patrimônio, logicamente que eu, né, teria que analisar a situação. Mas eu já estava na Secretaria de Habitação. Por isso eu não tive assim, acesso a esse processo, ainda eu vim saber agora do que se trata, né, porque nem a lei, quando ele citou a lei, eu falei, eu vou verificar que lei que é, porque eu não conheço essa lei de permuta, eu não acompanhei. Porque houve uma falha da prefeitura, até daqui da casa, que aprovou uma lei que não poderia a prefeitura utilizar o terreno da Urban para fazer essa permuta com essa empresa para construir o viaduto ali. E só agora, recentemente, eu acho que se regularizou a situação desse terreno particular, porque o viaduto já está lá há bastante tempo, né, Wagner? E agora que se definiu aí, que se resolveu esse problema, que até a empresa já foi embora da cidade. Todo imóvel da Urban, você sabe que a prefeitura é a maior acionista do imóvel, mas isso não lhe dá o direito de alienar ou não aquilo que não está no patrimônio da prefeitura. Se o imóvel não estava inscrito no patrimônio da prefeitura, a lei foi só autorizadora para depois você providenciar esses trâmites, se fosse dar certo, talvez. Quem pensou, de certo, pensou nisso. Vou fazer a lei primeiro e depois eu vou trabalhar na situação, na circunstância. Acredito eu, porque eu não acompanhei, mas eu penso que é por aí, porque, não sendo da prefeitura, ela não tinha como ter até mandado esse pedido de autorização mesmo. Ok, Wagner. Acho que é isso. Só lembrando que o Juvenil disse que tem outros casos, né? Eu acho que eu vou dar uma pesquisada melhor, porque então deve ter bastante outros casos semelhantes como esse, que dá a entender que não era exceção, começar a obra antes de publicar aí os decretos de desapropriação. Eu lembrei muito de alguns casos aqui, eu lembrei muito do caso das áreas que foram decretadas de utilidade pública, desapropriação para fins de utilidade pública, das áreas do seu Pires. É dela que eu falei para você, que
que é essa que ele... É do Mirante, né? Essa é que é do do Mirante. É dele, exatamente, então, né? É verdade. Que a prefeitura acabou ocupando, né, só uma parte, agora vai trabalhar só em cima dessa área líquida que está ocupando, sem necessidade de desapropriar toda a área, porque não vai fazer o Mirante, mas utilizando... Mesmo utilizando o aquilo ali. Mirante, não ia usar nada daquela área toda. Né? É, que se você usa a ponta de cima e você usa a ponta embaixo, você inviabilizou o meio, aí você teria que indenizar o meio de qualquer jeito, que você inviabilizou o acesso para ele, né? Então, talvez por isso é que a área estava toda, porque a área ao lado ali desapropriou da creche até em cima, porque a frente era só da creche. Algo mais, Roberto Leve? Carlinhos Tchaca? Não, eu gostaria de agradecer a doutora Irene, uma pessoa que é bastante antiga na prefeitura, uma memória viva da nossa cidade, que tem muita informação, então eu agradeço a doutora Irene por vir aqui para nos ajudar nesse processo de investigação. E entendo que todos que prestaram aqui esclarecimento foi importante para o relatório, porque dá para a gente entender todo o procedimento jurídico e também o procedimento administrativo que deveria ter, pelo menos, né? Então, muitas obras públicas começando antes da sua desapropriação. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu sei que sempre tem essa discussão do levantamento fotogramétrico. Ou plano e altimétrico, né? Aí precisa ver. A gente teve a oportunidade, até que foi uma função da polêmica da área do Pinheirinho, na época, em 2012, houve uma discussão se aquela lá era área pública ou não. No final, nunca tinha sido área pública, né, a área do Pinheirinho. E tive a oportunidade de entrar em contato com uma empresa chamada Base Aerofotogrametria, que até, inclusive, algumas imagens, acho que a prefeitura até utiliza dessa empresa. Essa empresa forneceu muitas fotos aéreas aqui da região de São José dos Campos, de 62/63, incluindo várias dessas áreas que a gente está até em objeto de discussão. Quando você pega aquela área do Vidoca ainda sem retificação, o Jardim das Indústrias começando a fazer o arruamento e outros esse aerofoto, materiais. eu acredito que tem, acho que desde 63, acho eu, que no planejamento, que dava embasamento mesmo às discussões dos processos judiciais. A prefeitura se valia deles para poder fazer as comprovações e passar para os peritos, né, que tivesse algum questionamento e a gente tivesse necessidade de comprovar. Então, eu não lembro se foi feito pelo INPE, me parece que tinha imagem do INPE também, que eram fornecidas para a prefeitura. Certo. Porque tem que ter alguma maneira da prefeitura se resguardar nesses processos judiciais todos aí, que acabam passando tanto tempo, que nem esse caso aí do Vidoca aí, que eu até fiquei surpreso com a informação, porque olha quanto tempo isso, pois né? Mas, doutora Irene, queria agradecer pelas palavras, pelas informações, agradecer a todos os servidores da prefeitura que estiveram presentes com a gente aqui no dia de hoje. Foi muito válidas as informações. A nossa SEI, próxima reunião segunda-feira, a gente tem que trabalhar algumas outras convocações. Eu vou sugerir aqui que já na segunda-feira, quando a gente se reunir, os membros possam trazer alguns nomes, outros documentos, mas eu já vou sugerir que eu sei que quem tem participado em prol dos trabalhadores do camelódromo muito ativamente nesse processo é o defensor público, Dr. Jairo. Então, vou sugerir, até convidá-lo a vir conversar conosco aqui também sobre essa questão do camelódromo, qual é a opinião dele sobre esse assunto. E fica já agendado, então, para segunda-feira que vem, às 16 horas, a nossa próxima reunião. Alguma objeção? A título de esclarecimento, nós estamos convocados para a próxima? Não, de maneira nenhuma, doutora Irene. Então nós colocamos aqui, né, à disposição e tudo aquilo que precisar aí. Pelo que ainda tem aí, parece que é um montante de processo aí com vocês. O pessoal colocou uma documentação meio grande aqui para a gente avaliar. Mas aqui. em todas elas a gente tem algo a esclarecer e dizer mesmo o que houve, o que foi feito. Se a gente tivesse a oportunidade de olhar antes, a gente até daria até com mais clareza, porque a memória às vezes não vai puxar coisas tão antigas para trazer. Mas a gente está disponível. Obrigado, doutora Irene. Eu acho que não tem mais nada... Doutor Jairo, está convocado? Não, ainda não. Eu estou dando como sugestão, já na segunda que vem,
a gente avaliar a possibilidade do nome dele, mas já coloca? Não, pode É chamar. que o tempo é muito curto. Se a gente aprovar aqui, a gente já faz a convocação, mas eu acho que já não dá para ser segunda, né? Ou a gente deixa para 2 segundas? 2 segundas não dá. Até para liberar a doutora Irene da mesa aqui, podia... Certo, a doutora Irene já está liberada. Obrigado, doutora. Doutora Irene, os demais servidores, preenchendo ali a lista de presidentes, já está. Mas obrigado, viu, doutora Irene? Da minha parte, não tem nenhuma objeção, não. Pode convocar. Eu acredito só que até nós temos que tentar... Podemos chamar. É que hoje é dia 20, mas uma semana vai dar dia 27. Seria a última reunião antes do recesso. Então, teria... No recesso não tem reunião. Mas por que não? Ué? Podia trabalhar aqui em julho, aqui, correr tudo bem. Meu Deus do céu, gente. Vamos fazer assim, nós vamos marcar a próxima reunião dia 27, convocar o Dr. Jairo, então. Se houver alguma dificuldade de agenda, de prazo, então, a gente comunica na reunião. Tá? Nada mais havendo a tratar, está encerrada mais essa reunião da SEI.